Prezadas senhoras e senhoritas, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo de Pentecostes, nesta Santa Missa, iniciamos o encontro para mulheres de verdade. A primeira leitura narra como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos quando eles permaneceram, prestem atenção, unânimes, reunidos, em oração e com Maria. Houve também algumas mulheres junto com eles. E o Espírito Santo desceu sobre todos, mas ele foi precedido de uma novena, a novena de Pentecostes. E esta novena foi feita junto com Nossa Senhora, implorando a vinda da força do alto, implorando a vinda do Espírito com que eles seriam batizados poucos dias depois da ascensão do Senhor. E quando terminaram os dias da novena, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu primeiro um vento impetuoso que encheu toda a casa e depois fogo. Mas a forma de fogo era de línguas. Sua imagem são línguas ardentes. Língua fala, mas é língua de fogo, porque é preciso comunicar toda a beleza, todo o ardor do mistério de Deus revelado a nós pelo Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Melhor dizendo, eles falavam a sua língua própria, mas cada um os ouvia falar na sua própria língua, porque o Espírito Santo intervinha como uma espécie de intérprete. Ele fez a união das línguas que haviam se dividido em Babel. No episódio frustrado da construção da Torre de Babel, os homens queriam subir até o céu e o orgulho deles fez com que eles se dividissem. Agora o Espírito desce do céu à terra, humildemente, e faz com que as línguas dos homens se entendam. Esses homens não são todos galileus? Como é que cada um de nós escuta em sua própria língua o que eles falam? Todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos é o nascimento da igreja. O nascimento não é a concepção. A criança é concebida bem antes de nascer, e ela já existe no ventre materno. Mas quando ela é dada à luz, ela grita, ela como que explode. É assim que a igreja nasceu. A igreja já havia sido gerada na cruz de Cristo, quando ele, morto, foi transpassado pela lança e de lá saiu água e sangue, que representam o batismo e a Eucaristia que formam a igreja. Cristo morto, adormecido, fez sair de seu lado a igreja, assim como Adão adormecido havia dado origem a Eva, a sua esposa. A igreja é a esposa de Cristo, que saiu de seu lado, mas ela foi dada à luz hoje, 50 dias depois da ressurreição do Senhor, 10 dias depois da sua ascensão aos céus, é o dia de Pentecostes. No Pentecostes do Antigo Testamento, celebrado no deserto, lá no Monte Sinai, o Senhor deu a lei a Moisés e ao povo hebreu. Mas agora, neste novo Pentecostes, a nova lei é a graça do Espírito Santo. Ela não é mais gravada em tábuas de pedra, mas em nossos corações. E agora, com esta nova lei, nós não somos mais escravos, mas filhos, porque o Espírito que nos foi concedido não foi um espírito de escravidão, mas de adoção filial. É Ele quem em nós clama, Abba, Pai. E assim como filhos, a nossa principal pergunta não é: será que o que eu vou fazer é um pecado? Mas será que o que eu vou fazer não é o que mais agrada a Deus? Porque o filho está mais preocupado em agradar ao pai do que em fugir de um castigo. Por isso, os mandamentos escritos cedem à lei da graça. Ainda estão em vigor os 10 mandamentos, mas são aperfeiçoados, purificados, levados à sua consumação pela graça que nos foi concedida hoje, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora com eles, e também algumas mulheres que lá estavam. A segunda leitura
é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e diz: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Os dons do Espírito Santo são a sabedoria e o entendimento, o conselho e a fortaleza, a ciência e a piedade e o santo temor de Deus. Mas ele também tem outros dons chamados de carismas, que são distribuídos de maneira desigual. Alguns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de corrigir, outros têm o dom de fazer alguma música, algum canto de louvor, outros têm o dom de fazer uma visita a uma mulher que está em desespero. Há pessoas que têm dons específicos para tudo, mas tudo isso é para a edificação da igreja, porque como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formem um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, em outra passagem, na carta aos Gálatas, São Paulo dirá: homens e mulheres, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Batizar é mergulhar. Quando você mergulha na água, você bebe água. Quando você mergulha no Espírito Santo, você bebe o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Nós fomos impregnados do Espírito Santo para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. O Espírito Santo em nós é que faz com que todos nós sejamos um. O Espírito Santo é a alma da igreja. A igreja é um corpo. Mas se este corpo não fosse animado pelo Espírito Santo, os membros seriam dispersos. Mas é o Espírito Santo que faz com que a igreja seja um corpo orgânico, cuja cabeça é Cristo. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando nós pecamos, pedimos perdão aos irmãos e às irmãs na Santa Missa, porque o nosso pecado atingiu a igreja inteira, enfraqueceu o corpo de Cristo. E quando nós nos santificamos, nós elevamos a igreja inteira. Nós não fazemos ideia do bem que fazemos quando fazemos o bem. Pode ser que uma coisa que estejamos fazendo agora, que para nós parece ser banal, seja causa de conversão de um pecador endurecido, de tantos anos, da reconciliação de um casal que há tanto tempo não consegue se reencontrar, da paz de 2 países em guerra, de vocações sacerdotais para um lugar distante, de graças especiais para que o Papa governe a igreja. A gente não sabe, mas uma coisa é certa: tudo que nós fazemos, para o bem ou para o mal, tem as suas reflexões, porque nenhum de nós é uma ilha. Haverá um juízo particular na hora da minha morte, entre mim e Deus, mas haverá depois um juízo universal, em que eu verei tudo o que eu fiz de bom ou de mal e o que isso causou em cada um dos membros da igreja a que eu pertenço. O Evangelho de hoje mostra nosso Senhor, na tarde de domingo, aparecendo aos discípulos, desejando-lhes a paz, que é o presente de Páscoa, e soprando sobre eles para lhes dar o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai me enviou para pregar, para governar, mas sobretudo para santificar. E a santificação significa passar do pecado para a graça. E só se santifica no Espírito Santo, porque ele é o Espírito que nos dá a vida, ao passo que o pecado é a morte. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, para exercerdes a minha missão de santificar. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes não serão perdoados. Foi aqui que Jesus instituiu o sacramento da confissão ou penitência. Quando o padre vai absolver um penitente, antes de pronunciar a fórmula de absolvição, ele diz assim: Deus Pai de misericórdia é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja 2 coisas, o perdão e a paz. Agora sim o Padre pronuncia: e eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia de nós encontrarmos perdão e paz, porque o Espírito Santo veio aqui para nos vivificar. Já recebemos o Espírito Santo no batismo e na crisma, com maior efusão.
mas nós recebemos também na confissão e em todos os outros sacramentos. Se tivermos a desgraça de cometer um pecado mortal, o Espírito Santo faz o milagre de nós nos enxertarmos a videira que é Cristo e recuperarmos aquela vida divina com a qual Jesus nos presenteia se estivermos em estado de graça. É neste dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, mas também sobre Maria Santíssima e algumas mulheres, é que nós pretendemos, com a graça de Deus, neste encontro, falar para as senhoras que vieram aqui, que são ou pretendem ser mulheres de verdade. Mas nenhuma mulher será uma mulher de verdade se não for como Maria, repleta do Espírito Santo. É o que eu desejo para todas as senhoras. Peçamos a ela, aquela mulher vestida de sol, e ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam compreender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.